Olá, tudo bem? Uma alegria ter você conosco aqui em mais uma aula onde estamos falando sobre os profetas do Antigo Testamento. Recentemente, numa das aulas eu falei com você sobre o profeta Jonas, homem que foi levantado por Deus para trazer uma palavra para arrependimento da cidade assíria de Nínive. E o sucesso da pregação de Jonas foi tremendo que toda a cidade se converteu. Entretanto, 150 anos aproximadamente depois, Deus levanta um outro profeta, agora o profeta Naum, para profetizar um juízo contra o reino assírio, mais especificamente contra a cidade de Nínive. Hoje vamos falar então sobre esse profeta, o profeta Naum. Naum, ele é designado como Eucosita, talvez uma referência ao seu local de origem ou o local onde ele teria estabelecido a sua atividade profética. E na Bíblia inteira nós não vamos encontrar nenhum relato, nenhuma informação sobre quem foi Naum, além do livro que leva o seu próprio nome. O nome Naum significa conforto, ou ainda consolador. E é possível que Naum seja a abreviação de um nome mais completo, como por exemplo, Neemias, que quer dizer o Senhor conforta. Muitos estudiosos já tentaram identificar a região de Elcos, de onde derivaria o adjetivo Eucosita, de uma forma mais efetiva, mais conclusiva. Entretanto, ninguém conseguiu determinar com exatidão a precisão sobre onde ficaria essa região de Elcos. Alguns estudiosos, eles sugerem que Elcos ficava em alguma localização próxima da antiga Nínive, talvez na Galileia, principalmente porque na Galileia nós vamos encontrar a cidade de Cafarnaum, que significa no hebraico Vila de Naum, Kefarnaum. Então, por conta do Kefarnaum, da Vila de Naum, alguns estudiosos julgam que a região de Eucós ficaria justamente por aquele lugar. Além disso, nós não temos como determinar exatamente se Cafarnaum tem algo a ver com Naum, nem mesmo onde ficava a suposta cidade de Elcos. Além do mais, relatos internos do livro do profeta Naum indicam que o seu ministério se manifestou e se desenvolveu em Judá, bem ao sul, já que Cafarnaum fica na região da Galileia, ao norte de Israel, e Judá fica na região do sul. Qual a época que o profeta Naum teria vivido? É outra questão que os estudiosos têm dificuldade em determinar com exatidão. De acordo com a mensagem da sua profecia, fica claro que Naum, ele viveu em algum período próximo que antecedeu a destruição de Nínive. A destruição de Nínive acontece em 612 a.C. O profeta também faz uma referência no seu livro sobre a captura da antiga capital do Egito, a cidade de Tebas, também pelos assírios, e isso aconteceu em torno de 663 a.C. Então temos definidos no livro de Naum duas datas: a captura de Tebas em 663 a.C. e a destruição de Nínive em 612 a.C. Então, provavelmente, nós estabelecemos aí o período de Naum entre os anos de 690 a 600 a.C., com uma data mais precisa para a sua profecia no período de 660 a 650, época do rei Manassés, que era o rei de Judá. Na sequência dos reis de Judá, nós vamos ver que o profeta Naum, ele vem após Miqueias. Miqueias profetizou no período de Jotão, Acás e Ezequias, e agora, no período de Manassés, se levanta então o profeta Naum. Se Naum vem depois de Miqueias,
ele provavelmente foi contemporâneo de 2 ou 3 profetas, Sofonias, Jeremias e talvez até mesmo de Abacuque, que tem o seu ofício profético determinado no mesmo período de Naum. Estudiosos, então, estabelecem que ele tenha sido contemporâneo de Sofonias, Jeremias e talvez até mesmo de Abacuque. Tentando traçar um perfil biográfico do profeta Naum, alguns estudiosos veem nele um homem extremamente nacionalista, alguém com um sentimento muito arraigado no coração, que tinha, à semelhança de Jonas, um ódio e um sentimento de vingança contra Nínive. Então, nós vamos ver o discurso de Naum, um discurso pesado contra Nínive, e ele, ao mesmo tempo, profetiza aquilo que é a bênção e a salvação incondicional ao seu próprio povo, os judeus. É verdade e precisa ficar claro que o ofício de Naum, o propósito principal da mensagem profética de Naum, era anunciar o julgamento de Deus contra Nínive, um povo tirano, um povo bárbaro, mas uma vez que Deus traria a vingança contra os inimigos do seu povo, Deus também confortaria Judá. Só que quando a gente analisa mais profundamente a profecia de Naum, nós vemos que ele era um profeta que reconhecia, acima de tudo, a soberania de Deus, o seu domínio sobre o mundo todo. Naum sabia que ele era servo de um Deus incomparável e indescritivelmente poderoso. Portanto, um perfil crítico não faz jus ao caráter desse servo de Deus. A semelhança dos profetas Amós e Isaías, a mensagem de Naum enfatiza a justiça e o poder de Deus na história, de modo que os seus adversários seriam castigados. Você entende, então? A essência da mensagem não é vingança ou ódio, não. É a justiça e o poder de Deus. Aquele que se levanta contra o povo de Deus, então esse é castigado. Por quê? Porque Deus é um Deus justo e Deus é um Deus, acima de tudo, poderoso. Então, nós vemos aí a profecia de Naum de uma maneira muito clara, mostrando o juízo de Deus sobre o povo de Nínive por conta daquilo que eram os pecados cometidos por aquela nação. O orgulho, a opressão, a crueldade, o adultério, a feitiçaria, ou seja, não era simplesmente uma questão política, não dizendo eu sou israelita, eu sou hebreu, não havia maldade sim no povo de Nínive. E eu torno a falar com você, o mesmo povo que há 150 anos anteriormente havia se arrependido. A geração de Nínive, da época de Jonas, se arrepende, a segunda geração vem, e quando vem a terceira, eles já estavam mergulhados justamente naquilo que era a condição de pecado. O juízo de Deus vinha sobre a Assíria, na cidade representada pela cidade de Nínive, que era a Assíria, a maior potência da época. Então, dentro desse contexto, a gente estudou nessa aula a mensagem de Naum, a tentativa e a identificação da sua localização. Não sabemos a família, quem era ou qualquer outro detalhe. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, Naum só é relatado aqui no livro que leva o seu nome. Procurando na Bíblia, nós encontramos em Lucas, na genealogia de Jesus, um homem chamado Naum. Mas é importante que nós entendamos que o nosso Naum, o profeta, não tem nada a ver com esse Naum citado por Lucas na genealogia de Jesus. Muito obrigado aí pela tua atenção e a participação em mais essa aula. Que Deus te abençoe e eu volto em breve com mais uma aula sobre os profetas do Antigo Testamento. Deus te abençoe.